texto áureo que se encontra lá, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, o verso de número 15, já se encontra ali no telão, que nos diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós vemos que para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, nós devemos ser, como está lá no título, primeiro, justo. Por quê? Justiça, ela tem que fazer parte do caráter cristão. Porque essa revista, ela é baseada no caráter cristão. Então o homem justo, não tem como o homem ter um caráter cristão e não é justo. O homem que se diz que tem o caráter cristão e não é justo, com certeza alguma coisa está lhe faltando. E verdadeiramente para quê? No meio de uma geração corrupta e perversa, é o que mais vemos. Essa geração, e está passando de geração a geração, nós vamos ver lá no tópico mais à frente, no tópico de número 1, uma geração verdadeiramente. Isso está passando já desde quando o apóstolo Paulo vai escrever lá aos Romanos. E essa geração tem passado de geração para geração. Um povo corrupto, um povo que verdadeiramente tem cada vez mais se afastado de Deus. E vemos que Deus, ele deixou bem claro que não ia mais destruir o mundo com dilúvio. O mundo não vai ser mais destruído com águas. Mas sabemos que este mundo, tudo que aqui está, vai se passar. Terra e céus passarão, mas a palavra de Deus não passará. Vamos para a nossa verdade prática. Verdade prática. Todo cristão deve influenciar a sociedade que vive por meio de atitudes que enaltecem o nome do Senhor. Essa nossa verdade prática é algo tão forte, irmãos, que vemos hoje, ali todo cristão deve influenciar, não ser influenciado. Vemos hoje igrejas, irmãos, infelizmente, coisas que verdadeiramente acontecem, igreja, fazendo das suas igrejas, fazendo uma balada gospel. Esses cristãos estão influenciando o mundo? Ou estão sendo influenciados pelo mundo? Eis a questão. A Bíblia é muito clara em nos dizer que nós devemos ser influenciadores, não influenciados. Vamos fazer a casa de Deus parecer com uma discoteca. Vamos pegar as coisas que se praticam lá fora, praticar aqui dentro. Para quê? Para atrair mais pessoas. As pessoas chegam do mundo do jeito que elas quiserem vir. Não vamos ser nós que vamos modificar alguém. Se você tem isso na sua mente, que você vai mudar alguém, esqueça. Porque quem convence o homem dos seus pecados é o Senhor Espírito Santo. Quem pode mudar alguém é o Senhor Espírito Santo. Ninguém, homem nenhum, consegue mudar. O que nós verdadeiramente temos a capacidade é de influenciar para que venha para a casa de Deus, para que cheguem até a casa de Deus. E através disso, vai ser através de quê? Das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, da nossa vivência, a qual vivemos lá fora. Se nós formos parecidos com o que as pessoas vivem lá fora, não vamos influenciar ninguém. Pelo contrário, vamos ser influenciados pelas pessoas. E verdadeiramente, todo cristão deve influenciar a sociedade que vive por meio de atitude que enaltece o nome do Senhor. Temos ali a nossa leitura bíblica em classe,
que não é necessário estarmos mencionando, só está ali, ela que se encontra no livro de Gênesis, capítulo número 6, verso do 1 ao 12, ela que foi lida pelo nosso obreiro Rodrigo. Vamos entrar agora na nossa introdução. Está ali a nossa introdução, só que antes de chegar na nossa introdução, nós temos a nossa palavra-chave. E qual é a palavra-chave? 1, 2, 3. Justo. A nossa palavra-chave é justo. Ela está lá mais escura ali. O que é justo? Virtude mediante a qual a pessoa que vive conforme a justiça, seja divina ou seja humana. Então isso que significa justo, uma pessoa ser justa. Vamos, Noé, a nossa introdução. Noé manteve-se íntegro, justo e temente a Deus, mediante de uma sociedade corrompida e violenta. Na sociedade do pós-moderna, onde a injustiça, imoralidade, violência e o desprezo total pelo ser humano imperam, o testemunho desse patriarca nos ensina que Deus sempre recompensa aqueles que procuram viver dentro dos padrões éticos, morais de sua palavra. Então nós vemos que Noé, mesmo diante da sociedade pós-moderna, onde ali se encontrava injusto, imorais, violentos, desprezo total pelo ser humano, imperam. Noé era o quê? Noé manteve-se íntegro e justo e temente a Deus. Noé, o que quer dizer aqui? Que Noé fez a diferença. Noé verdadeiramente, ele teve o caráter dele, não se corrompeu diante de uma sociedade. E nós vemos que na sociedade a qual nós vivemos, isso é a coisa mais normal. Os valores, eles estão se invertendo. Aquilo que era para ser imoral, hoje está passando a ser uma coisa normal. Coisa mais normal. Eu estava passando em Lisboa, estava com a minha esposa, e de repente deparei com 2 homens se beijando à luz do dia. Para hoje, as pessoas acham isso normal, diante da sociedade. Que isso? Isso hoje em dia, isso dá até processo, a pessoa pode ser até presa. Se você chamar a atenção daquela situação ali, os valores estão invertidos. O que é errado passa a ser certo, e o que é certo está sendo errado. Que sociedade é essa a qual nós estamos vivendo? Que povo é esse que verdadeiramente está sendo? É uma sociedade, como aqui fala, injusta, imoral, violenta, desprezo total pelo ser humano, que imperam. Então nós vemos verdadeiramente aqui, que verdadeiramente nós podemos fazer a diferença de que sermos justos e temente a Deus diante de uma sociedade já corrompida diante do pecado. Vamos para o nosso primeiro tópico. Tem como título o nosso primeiro tópico, já se encontra ali. Contexto social do tempo de Noé. Nosso primeiro subtópico do tópico 1. Degeneração moral. O pecado original contaminou toda a raça humana. Paulo, no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, enfatiza o estado deplorável do homem sem Deus em todas as épocas. Romanos 1, 18 ao 32. Irmão, essa é uma passagem tão forte que realmente, olha quando Paulo escreveu isso. O Paulo deve ter escrito essa epístola, essa carta, volta de 50 a 60 depois de Cristo. Já como está praticamente 2000 anos. Olha que as coisas aconteceram. Primeira carta aos Romanos, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 26, que nos diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocam
o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Quer dizer, as mulheres tinham relações com as próprias mulheres. Continuando, da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. E por haver desprezo o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheça a sentença de Deus e de que as práticas tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam que as praticam. Isso está lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, falando sobre a imoralidade. Olha, o apóstolo Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás. E o que nós vemos nos dias atuais? O que nós vemos diante dessa sociedade? Mulheres com mulheres, homens com homens. Se você criticar, falar disso, você corre o risco de ser chamado de homofóbico. Você corre o risco de ser processado. Por quê? Porque os valores se inverteram. Hoje pessoas pagam para não ser preso por causa disso. De denunciar, de falar a verdade contra o pecado. E que vemos hoje na sociedade que estamos vivendo. Normal. E como falar no final, no verso 32, que vai dizer: embora conheça a sentença de Deus, de que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam que as praticam. Além deles fazerem, eles aprovam. As leis hoje que são aprovadas nos parlamentos, nos governos, são tudo pessoas que praticam. Você acha que não? Alguém para aprovar uma coisa dessa, uma pessoa que tem um caráter cristão, uma pessoa que tem o caráter de Deus na sua vida, aprovaria algo desse? Quem tem verdadeiramente um caráter de justo, um caráter cristão, jamais aprovaria. Quem aceita isso é conveniente com isso, é praticante disso. Com certeza, essas pessoas, para aprovarem essas leis que legalizam isso tudo, são convenientes com isso, são praticantes disso. E já está determinado. O apóstolo Paulo, ele fala, e eles sabem. O apóstolo Paulo que diz que eles sabem que isso já estão condenados. E a condenação é a morte. Então, verdadeiramente vemos, nos dias de Noé, continuando a revista, nos dias de Noé, a situação era muito grave. Os homens viviam alienados de Deus, sem padrões éticos e morais, sem amor, pressussos, violentos. Suas maldades e degenerações eram tais que o Senhor decidiu destruir toda a humanidade. Verdadeiramente, essa humanidade ela já estava corrompida. Olha para a humanidade, na época de Noé, ela já estava corrompida. Olha para a nossa humanidade na nossa época. Ela está corrompida?
O que vocês acham? Atualmente, essa sociedade a qual nós vivemos, ela está corrompida ou não está corrompida? Totalmente corrompida. Essa sociedade a qual nós estamos vivendo, ela está totalmente corrompida. Totalmente. Vemos que na época de Noé, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, como está lá na nossa leitura bíblica. Porque, verdadeiramente, o homem, ele cometeu tamanho pecado. Chegou tamanha vergonha, que Deus desanimou. Mas mesmo na época de Noé havia-se um justo. Porque a promessa de Deus era para ser cumprida. E Deus achou no meio daqueles muitos injustos, um justo, chamado Noé. E através dele, hoje, eis-nos aqui. Apesar de muitos injustos, eis um povo que se considera e sejamos justos diante do nosso Deus. Vamos agora para o nosso subtópico de número 2 do tópico 1. Subtópico 2, o homem voltados para Deus. Desde o princípio da raça humana, os homens e mulheres têm reconhecido seus status de pecado e a sua incapacidade de libertar-se sem ajuda divina. Eles reconhecem ao Todo-Poderoso em busca de misericórdia, com esperança e serem perdoados e restaurados. Na Bíblia, vários exemplos de pessoas que mantiveram uma vida santa diante de Deus e da sociedade ímpia na qual vivem. Abraão, Jó, Eliseu, Daniel, a igreja de Filadélfia e o próprio Noé. Então nós vemos passar de geração em geração. O que mais nós vamos ver é isso. Uma sociedade que é injusta, uma sociedade que verdadeiramente desobedece a Deus, mas no meio dessa sociedade há sempre pessoas obedientes, há sempre pessoas justas, há sempre pessoas que verdadeiramente vai obedecer a palavra de Deus. Porque se isso não acontecesse, Deus já tinha arrebentado, Deus já tinha acabado com o mundo. Isso não tenha dúvida disso. Se essa sociedade fosse uma sociedade totalmente, e sabemos que isso vai acontecer, vai ser no abrir e piscar de olhos, a vinda do Senhor está aí e é próxima, não sabemos nem o dia nem a hora. Por quê? Porque a sociedade que vivemos é isso. Mas mesmo assim, mesmo diante da sociedade de Noé, até a sociedade a qual nós vivemos, há pessoas justas, há pessoas com caráter de Cristo, há homens e há mulheres temente e obediente ao nosso Deus, e que venhamos cada vez mais ter essa obediência, essa verdadeiramente fidelidade diante da palavra de Deus, porque sabemos que o fim, ele está próximo, a vinda do Senhor está próxima. Talvez você fale isso, mas eu ouço isso desde a minha meninice. Mas é por isso que o Senhor falou que ninguém sabe nem um dia nem a hora, a não ser o Pai, para que nós venhamos ter verdadeiramente o discernimento de não cair no mundo corruptível a qual nós vivemos nessa sociedade. Vamos para a nossa sinopse do tópico de número 1, a qual eu peço todos para que leia para mim no 3. Sinopse, peço ajuda, sinopse do tópico de número 1. Glória a Deus. Amém. Espera aí, no 3, para ficar bem bonito. Vamos lá. Está legível? Todos conseguem ler? Amém. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Glória
a Deus. Então nós vemos na nossa sinopse do tópico de número 1, a sociedade do tempo de Noé era perversa, degenerada e violenta, porém Noé e sua família guardavam-se da corrupção moral de seu tempo. Então nós vemos que diante de uma sociedade corrupta, diante de uma sociedade onde a imoralidade era notória, vemos Noé como um dos exemplos no qual nós podemos ter aqui. Diante disso, ele não se corrompeu, ele não se deixou levar diante de uma sociedade tão corrupta. Vamos entrar no nosso tópico de número 2, aspecto do caráter de Noé. Subtópico de número 1 do tópico 2, Noé, um homem íntegro, no verso 9. A despeito da tamanha maldade que assolava o mundo naqueles dias, Noé decidira permanecer fiel ao seu Criador, mesmo não sabendo como agradá-lo, por não ter a quem imitar. O patriarca afastou-se da corrupção, permanecendo íntegro, moral e espiritualmente. Por sua retidão, afirma a Bíblia, achou graça diante do Altíssimo. Assim como Jó, Noé foi diferente de todos os homens de seu tempo. Nesses dias de tantas mazelas e iniquidades, urgem, vivemos em santidade para que sejamos irrepreensíveis. A experiência de Noé nos ensina que o modelo bíblico para a vida cristã não depende de critérios humanos. O crente deve ter uma vida exemplar, baseada na excelência do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o Noé, um homem íntegro. Vemos diante dessa sociedade, como aqui fala, diante de uma sociedade a qual tinha as mazelas, a qual tinha diversas coisas que poderia também corromper a Noé. Mas Noé, como aqui vai falar, o Noé fez com que o próprio Criador agradasse, achou um justo em meio tanto desjusto, ou em meio tantas pessoas que praticavam a iniquidade. Noé conseguiu fazer a diferença no meio de uma geração onde a iniquidade tinha tomado total conta, ao ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem, ao ponto de Deus ter decidido destruir, não somente com o homem, mas com todo ser vivo daquela época, ou todos os animais, não somente os seres humanos. Tamanha foi a iniquidade que havia naquela época, mas, como nós podemos ver, existia no meio daquela iniquidade, existia um que agradou ao Altíssimo, e há com certeza alguém que está agradando a Deus nesse exato tempo, nesse exato século, nesse exato momento. Há pessoas, há homens, há mulheres que estão agradando também a Deus. Nós vivemos uma geração corruptível, mas há pessoas, há homens, há mulheres que verdadeiramente estão também agradando a Deus. E uma das formas que Noé fez para que agradasse a Deus, vivendo em santidade. Teve uma vida na qual teve em santidade, não apenas dependendo de critérios humanos. O que mais vemos hoje é pessoas dependendo de critérios humanos, e muitas das vezes se deixando levar, principalmente pela iniquidade. Deixa bem claro, porque a iniquidade ela tem tomado conta, e as pessoas se deixando levar por essa iniquidade. Mas vai sempre existir homens e mulheres com caráter de Cristo, homens e mulheres inspirados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar no nosso subtópico de número 2, do tópico 2. Noé, um servo que andava
com Deus. Noé confiava integralmente em Deus e vivia em plena comunhão com Ele. Por andar com o Senhor, foram agraciados com a revelação do plano divino. Deus fez com que Noé e sua família entrassem na arca, salvou-os do grande dilúvio. Ao abaixar as águas, o Senhor confiou ao patriarca toda a obra de suas mãos e estabeleceu com ele uma nova aliança. Os pactos estabelecidos entre Deus e o homem são resultado da aproximação e do compromisso do homem com Deus. Nós vemos hoje, irmãos, de uma sociedade onde tem um grupo de pessoas, no Brasil eles chamam, acho que deve ser nacional, no mundo inteiro, o LBTG, os homos, LGBT, e agora tem E+A, não sei o que lá, não interessa. Eles adotaram uma bandeira. E qual é a bandeira deles? É o arco-íris. Eles tomaram para si a bandeira, que é o arco-íris. O que representa o arco-íris? A aliança de Deus com o homem. O arco-íris representa a aliança de Deus com o homem. Parece que foi até provocação. Aquilo que Deus abomina, eles falaram, vamos levantar uma bandeira. Qual vai ser a nossa bandeira? Uma bandeira como arco-íris. É uma provocação a Deus, irmãos. Com certeza isso é uma provocação a Deus. Deus, ao falar que o mundo não seria mais destruído com água, com dilúvio, Ele faz o arco-íris. E aquele arco-íris representou a aliança de Deus com o homem. E essa comunidade, vamos dizer assim, levantam uma bandeira. Não sei qual a intenção que eles tiveram, e nem me interessa. O que eu acho foi verdadeiramente uma afronta a Deus, uma afronta aos princípios, uma afronta verdadeiramente à palavra de Deus. Porque verdadeiramente o que Deus fez, uma aliança do homem. E quando Deus fala homem, o homem no singular, homem e mulher, o ser humano. E eles criam-se para eles uma bandeira. E todo mundo que vê uma bandeira, associa a eles. Se você vê uma bandeira colorida, a primeira coisa que vem na sua mente, essa bandeira é daquela classe. Não. O arco-íris não é daquela classe. O arco-íris é a aliança de Deus para com os homens. Então, toda vez que você vê o arco-íris, mesmo que eles colocam, lembre-se sempre, aquilo não pertence a eles, aquilo pertence à aliança de Deus para com o homem. Então, nós vemos isso, verdadeiramente, o homem fazendo com que cada vez mais fiquem verdadeiramente se corrompendo diante dos olhos de Deus, e o julgamento de Deus vai vir, e creio que não vai demorar, e vai ser severo. Vamos para o nosso subtópico de número 2 ainda, continuando. Agora, o tópico 2, perdão, com subtópico 3, 4 e 5. Subtópico 2, aspectos do caráter de Noé. Subtópico 3 do tópico 2, Noé, um servo obediente. A Bíblia afirma a obediência de Noé a Deus em diversas partes do livro de Gênesis. Uma das características mais marcantes do líder é sua capacidade de ser liderado. Quem não sabe obedecer nunca será exemplo para que os que estão sob a sua liderança. Os filhos de Noé o respeitavam, porque tinham nele o modelo da obediência. Apesar de não ter um padrão escrito e a obedecer, Noé creu piamente no Senhor,
tornando-se um herói da fé. Jesus deixou claro que andar com ele implica obedecê-lo incondicionalmente. Somente os que lhe obedecem são realmente seus amigos. A este é dado o privilégio de conhecer os desígnios de Deus. Então nós vemos que uma das características de Noé aqui é o quê? Obediência. E todo grande líder, com certeza, ele foi um bom obediente. Ele foi um servo obediente. Nós vemos, depois vai falar ali, e um dos maiores, se tratando de Noé, está lá no hall dos homens da fé, o maior, quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. Quem é um homem mais obediente que Abraão? E naquela altura, quando nós vemos Abraão, Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra a qual eu te enviarei, e farei de ti uma grande nação. Você, quem sabe ouviu falar de Deus? A gente não sabe. Eu acredito com certeza Abraão ouviu falar de Deus. Mas você tomaria essa decisão? Se ouvir a voz de Deus? Sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra a qual eu te enviarei. E ele saiu, levou toda a sua família com ele, saiu da casa de teu pai Tera, e foi para um lugar. Que lugar é esse? Ele não sabia. Deus ia ainda revelar este lugar. Então, nós vemos um dos maiores, assim como Noé, um dos maiores líderes, foi obediente. Assim como Noé, nós estamos baseando em Noé, construa uma arca, que vai vir um dilúvio. Dilúvio para destruir o mundo, para destruir os seres humanos. Alguns historiadores dizem que isso demorou mais ou menos 50, embora que a Bíblia fala lá 120 anos, mas aproximadamente entre 50 a 70 anos a construção dessa arca. 50 a 70 anos construindo uma arca. Você obedecer um ano, uma coisa. Você obedecer 2 anos, uma. Você obedecer 10 anos, aí já. E ele foi obediente, foi construindo, e foi falando, vai vir um dilúvio. Todo mundo, eu acredito, daquela geração, tudo ria da cara de Noé. Todo mundo, você é maluco. Dilúvio, uma chuva torrencial que vai inundar tudo. Você está maluco. Chamado de loucos, eu acredito por muitos. Mas o louco era obediente. O louco ouvia e obedecia à voz do Senhor. Quantos e quantos são os loucos que temos que ter nessa geração? Quantos e quantos são os loucos que ouvem e obedecem à voz do Senhor? Temos o nosso próprio exemplo aqui no nosso ministério, nosso pastor presidente. Homem, onde Deus falou para ele que ia mandar milhares e milhões de almas. Irmão, quando o ministério ADEF se iniciou lá atrás, era loucura. Milhares e milhares. Hoje o ministério ADEF já chegou à casa do milhar. Nós somos mais de 1.000 pessoas. Em todo o ministério nós somos mais de 1.000 pessoas. Só que ainda o milhar ainda não aconteceu. Mas para um homem que é obediente à voz do Senhor, tem que ser assim. Eu já falei e quero repetir, o pastor presidente, ele na altura quando ele fez, ele tinha os planos dele, vocês que, a maioria aqui, a não ser minha esposa, já não são os mais antigos, a não ser o Samuel que deve estar por aí, mas também acho que era pequeno naquela altura.
O pastor presidente, ele tinha, aqui são quatro naves que tem aqui para cima, 4 andares que tem aqui. O pastor presidente, ele na altura, ele tinha a intenção de encher isso aqui tudo, crescer para cima. Só que Deus mudou a visão dele. Não cresça para cima, cresça para os lados. Por isso você está vendo hoje a igreja DEF abrindo, em cada canto uma igreja DEF abrindo. Por quê? Deixou de crescer para cima. Estamos se expandindo para os lados. Estamos alcançando os lados. Estamos alcançando as nações. Isso era o objetivo do nosso Deus. Isso é o objetivo do nosso Deus. Que nós alcançamos as nações. Que nós alcançamos. Mas isso vem através de quê? Através da obediência. Portanto, todo grande líder, se ele não for obediente, com certeza está condenado ao fracasso. Todo grande líder, ou melhor, todos aqueles que querem ser líder, primeira coisa, coloque na mente, seja obediente. Seja obediente, que grandes coisas Deus vai alcançar através da sua vida e também do seu ministério. Portanto, nós vemos Noé aqui, uma das grandes virtudes e qualidades de Noé foi a obediência. Vamos para o nosso subtópico de número 4 do tópico 2. Noé, um homem dependente de Deus. Até que ouvisse a voz do Eterno, Noé não ousou sair da arca. Isto demonstrando total dependência de Deus. O Senhor fechara a porta da arca por fora, portanto, só ele deveria abri-la. A sugestão a Deus deve fazer parte do caráter de todo homem que deseja agradá-lo. Então, outra característica e virtude de Noé é a dependência de Deus. Irmãos, uma das melhores coisas que nós, me incluo principalmente eu, na nossa vida, é sermos dependentes de Deus. E uma coisa que normalmente isso não é fácil. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de nós termos o controle de todas as coisas. Nós temos a convicção, a capacidade, ou achamos que temos a convicção que é através do nosso trabalho que conseguimos as coisas. Não, irmãos. É através da dependência do nosso Deus. Esses braços que nós temos, as nossas pernas, se Deus quiser fazer assim, ó, que deixa você numa cama, você nem sequer anda. Se nós acharmos que nós podemos, nós fazemos, esqueça. Deus faz, Deus pode, Deus é. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós, como cristãos, nós que temos o caráter de Cristo, temos que ter essa consciência de sermos totalmente dependentes de Deus. Assim como era Noé, e foi Noé, totalmente dependente de Deus. Você imagina naquela época, hoje em dia, voltando na construção da arca, hoje em dia se consegue fácil as ferramentas para se fazer uma arca, ainda mais naquela altura, na dimensão. Imagine naquela época, para cortar as madeiras, misericórdia. Imagine cortar as madeiras, irmãos. Imagine fazer o acabamento. Imagine pregá-las ou amarrá-las, não sei como foi. Imagine o processo. Se não fosse a dependência de Deus. Eu acredito que Deus ajudou Noé de alguma forma, no sentido de orientá-lo de alguma forma, já que ele tinha comunhão, ele falava com Deus. E Deus orientava. Claro que a Bíblia não vai narrar tudo, que se fosse narrar passo para passo de cada homem de Deus, nós teríamos uma enciclopédia nas nossas mãos. Então nós vemos os detalhes, eu acredito, mas verdadeiramente a primordial, ou uma das primordiais, foi a dependência de Noé diante da construção daquela grande arca. Aleluia!
Minha filha está dando glória ali, ó. Vamos para o nosso subtópico de número 5 do tópico 2. Subtópico 5. Noé, um servo grato. Ao sair da arca, Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu-lhe um sacrifício pelo livramento que recebera. Os homens de Deus, em todas as épocas, são convocados a louvá-lo, a agradecê-lo por tudo, sempre. Amém? Nós somos gratos, irmãos. A gratidão, ela tem que estar estampada em nossa vida. A gratidão é uma forma que nós devemos todos os dias agradecer a Deus. A primeira oração que nós devemos fazer é, primeira coisa, agradecer. Mas eu preciso de algo. Agradeça primeiro. Mas eu necessito tanto de um milagre. Agradece primeiro. Agradeça. Agradeça. E Noé aqui foi grato por não ter Deus o destruído. Ou pelo contrário, Deus achou em Noé um homem justo. Então a gratidão, nós temos em nosso ministério o privilégio, nós somos verdadeiramente privilegiados de termos uma festa da gratidão durante 9 dias com 10 cultos, mas isso é pouco. Não apenas 9 cultos, mas a gratidão ela tem que ser 365 dias no ano, do início da nossa vida ao término da nossa vida nessa terra. A gratidão tem que ser todos os dias da nossa vida. Temos que verdadeiramente sermos eternamente gratos ao nosso Deus. Mesmo que esteja passando por alguma dificuldade, porque ninguém está isento. Todos nós vamos passar, ou estamos passando, ou já passamos. Mas sempre devemos agradecer a este Deus. Amém? Vamos para o nosso sinopse do tópico 2, a qual eu peço a todos para ler no 3. 1, 2, 3. Glória ao nosso Deus. Então, a nossa sinopse do tópico 2 vai nos dizer: a despeito da maldade que assolava a sociedade, Noé era um homem íntegro, obediente, grato e que andava com Deus. Então nós vemos os tópicos todos a qual nós estudamos, vemos ali sobre a obediência, sobre a integridade, sobre a gratidão a qual Noé teve, e o mais importante que Noé tinha, Noé andava com Deus. Coisa maravilhosa é andar com Deus. Andar é ter comunhão com este Deus. Vamos entrar agora no nosso último tópico, nosso tópico de número 3, fazendo a diferença em nossos dias. Está aí o nosso tópico de número 3, com o subtópico 1, um homem diferente. Como nos dias de Noé, Deus continuou buscando homens que façam a diferença na família, no trabalho, na sociedade e em todo lugar. Ser servos íntegros e obedientes, que tragam nova vida à esperança para os que cercam. Então nós vemos os homens que fazem a diferença. E verdadeiramente nós vimos Noé. E como Noé fez a diferença? Vale as características que Noé fez a diferença. Sendo íntegro, sendo reto, sendo obediente. Vemos uma geração onde as pessoas fazem, e uns querem copiar as coisas do outro, principalmente aquilo que não presta. Vivemos, nós temos aqui, graças a Deus, isso nunca aconteceu, mas principalmente no Brasil, os irmãos são brasileiros, sabem muito bem, às vezes um carro, que às vezes ele tomba um caminhão com mercadoria, os irmãos brasileiros aqui sabem, normalmente esse carro é saqueado, a mercadoria é retirada, o povo vê aquilo
Como assim? O motorista às vezes está ali preso nas ferragens, está ali quase morrendo. As pessoas saqueiam aquilo. E mostra isso, basta você entrar no YouTube aí e ver saqueamento de caminhões, você vê isso. E às vezes pode acontecer que tenha crente lá no meio. Misericórdia mesmo. Por quê? Porque viu alguém apanhando aquilo ali, talvez na sua casa, talvez ainda pensa assim, a providência de Deus. Não, irmão, isso é roubo, isso é furto. Pecado. A pessoa vendo lá, não, mas lá em casa está faltando. Irmãos, de outra forma, dessa forma aí não. Está lá o pobre do caminhoneiro, o motorista, o chofé, quase morrendo lá. E a pessoa quer lá saber, quer saquear a carga. E são diversas outras situações que vemos numa sociedade, onde as pessoas verem outras fazendo e fazem também o errado. E a pessoa acha que o errado é certo. Não, o errado é errado. Certo é certo e errado é errado. Por isso que nós temos que ter o caráter cristão. Certo é certo, errado é errado. Se lhe falta alguma coisa, Deus proverá. Se Deus não prover naquele dia, aproveita mais um dia de jejum. Amém? Ninguém dá glória? É a providência de Deus, irmãos. Deus entra na casa dos seus servos. Deus entra. Vou contar aqui um breve testemunho que eu estava ouvindo, muito forte. De uma irmã, sapatinho de fogo, e ela foi para da casa de Deus orar. E tinha os seus filhos, 5 filhos, o mais velho tinha 12 anos. E ela foi e deixou o mais velho tomar conta das outras crianças, que tinha 12 anos. E ela orando, de manhã cedo, ela foi orar, e de repente, ao término da oração, ela veio para sua casa, e viu aquele tumulto diante da sua casa, bombeiros, e ela já ficou meio anestesiada daquela situação. Aí pensa, na hora que chega, aí os paramédicos perguntaram a ela, eu sou a proprietária da casa. Aí o paramédico já dopou logo ela, e ela quando ela acordou, já acordou no hospital. Aí ela meio sem saber o que se passava, aí os paramédicos aí os médicos, já no hospital, os médicos falaram, olha, aconteceu essa situação. O seu filho mais velho viu um frasco de um pó vermelho, e ele pensou que aquilo era suco, e virou e colocou numa jarra, e misturou e colocou açúcar, e bebeu e deu todo para os seus outros irmãos beberem. Só que aquilo era veneno de rato. Só que ele viu os outros, que era mais novo, começando a soltar saliva pela boca, salivando pela boca, espumando a boca, e correu para chamar um vizinho, só que ele tinha bombido, e acabou. E os 5 filhos vieram a óbito. E ela já naquele estado, dentro do hospital, de desesperar já, e pronto. Aí passou, no outro dia, os médicos, olha, você vai ter que reconhecer o corpo, levou para o necrotério, foi lá para reconhecer o corpo. E nisso que ela entra, mais o enfermeiro é chamado, e ela entra para dentro do necrotério, e viu o enfermeiro abrir a porta, ela entrou e fechou a porta, e trancou, e ficou do lado de dentro, e os seus 5 filhos mortos na maca, e ela chorando e falando, Senhor, o Senhor sabe, eu estava na tua casa orando, eu estava clamando, eu estava na tua casa orando, clamando, Senhor. O Senhor sabe que eu não estava em outro lugar, eu estava na tua casa orando. E ela veio as lágrimas, e com as lágrimas ela puxou, encostando a mão em cada um dos filhos. E nisso que a lágrima estava molhada, tocou no nariz de um, e esse espirrou. E ela vendo o milagre daquilo, e começando a chorar, e foi passando, e cada um deles foi ressuscitando, irmãos. Ressuscitou os 5 filhos delas. O médico,
que passou atestado de óbito, e planto, chorando também, que ele que passou, ele testou, ele viu que estavam sem vida, e chegou e falou para ela: olha, eu como médico eu tenho que passar, porque os seus filhos ficou intoxicados, eu vou passar aqui para você comprar leite para dar para os seus filhos, em meia hora, só que a quantidade era muito grande. E ela chorando para o médico falou: mas doutor, eu não tenho condição. O médico deu um murro na mesa: mulher, você que tem um Deus poderoso, o milagre que você fez aqui, esse Deus ele faz com que brota leite na sua casa, faz brotar leite na sua casa. Irmãos, servimos um Deus que é tão poderoso, irmãos, para fazer coisa na nossa vida. Servimos um Deus que faz coisas extraordinárias na nossa vida. Só que muitas das vezes, sabe o que nos falta? É fé. O que nos falta é acreditar no milagre de Deus. O Deus que opera milagre, irmãos, ele está em nosso meio. Não é só Deus aqui lá do passado, não, lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, não. É o Deus que opera no presente. É o Deus que faz milagre agora. E muitas das vezes achamos que Deus só fez lá, não, Deus faz agora, faz aqui. Basta isso, nós temos fé e acreditar. Glória a Deus. Vamos para o subtópico de número 2, do tópico 3, os nossos dias. Não podemos esperar neste mundo de pecados tempos fáceis para nós firmarmos como autênticos cristãos. Jesus advertiu aos seus discípulos, dizendo que neste mundo tereis aflições. Também afirmou que eles não pertenciam mais a este mundo, uma vez que sua natureza e cidadania contrariavam este século. É por isso que somos conclamados pelo Senhor a estampar aqui nossa diferença, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Numa sociedade desonesta, violenta, corrupta, que repele em desprezo qualquer tipo de autoridade, o cristão deve demonstrar que a diferença ética, moralmente, assim como Noé foi justo e temente a Deus diante de uma população corrupta, é possível ao crente, nessa dispensação do Espírito, viver para Deus e servi-lo com integridade, refletindo o caráter de Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos nos dias de Noé, e automaticamente nos nossos dias, como aqui o autor da revista vai falar, o Senhor lhe diz: neste mundo nós teríamos aflições. Ninguém está isento, não, irmãos. Ninguém vai estar isento de passar dificuldade. Ninguém vai estar isento de ter algum problema. Não. O que nós temos que ter é fé no Senhor. E Ele vai continuar e vai dizer ali, que nós já não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nosso lugar é os céus. As dificuldades que você possa passar é momentânea. Ninguém vai viver eternamente feliz, ninguém vai viver eternamente triste. A felicidade e a tristeza, ela é momentânea na vida do cristão. Não se apegue à felicidade, não se apegue à tristeza. Se apegue a Deus. Busque a Deus. Seja qual for a situação que passe, busque a Deus. Mostramos o nosso caráter de cristão. Amém? Glória a Deus.
Vamos finalizar para a nossa sinopse do tópico 3, a qual eu peço a ajuda de todos para ler no 3. 1, 2, 3. Amém? Assim como nos dias de Noé, o Senhor continua buscando homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que façam a diferença na sociedade em que vivem. Que nós viemos fazer a diferença nessa sociedade. Que verdadeiramente nós possamos fazer a diferença. Nossa conclusão. Vamos lá, todos ler? 1, 2, 3. Glória ao nosso Deus. Maravilha. Então, a nossa conclusão: por meio da vida de Noé, aprendemos que mesmo diante de uma geração decaída, temos nós tornar modelos e comportamentos éticos e morais. Nossa maior responsabilidade é mostrar à humanidade a integridade e a beleza do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é ser cristão. Isto é ter o caráter de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Verdadeiramente vivemos nessa geração perversa. Geração já está contaminada. Mas ainda a igreja está na terra. Ainda a igreja não foi arrebatada. Ainda a igreja tem autoridade, porque as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, através da autoridade que nos outorgou o Senhor, nós podemos fazer a diferença nessa geração, nessa sociedade corrompida, que verdadeiramente nós viemos ter esse espírito, esse caráter cristão em nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Quero convidar aqui o nosso pastor Wagner Rezende para fazer a nossa